Em alguns casos, os investigadores conseguem encontrar imagens de câmeras de segurança de um crime que foi cometido ou de uma pessoa que desapareceu, e mesmo assim, isso se mostra inútil para solucionar o caso. Felizmente, muitos mais desses tipos de casos são resolvidos graças a essas imagens, e a pessoa ou as pessoas envolvidas são rapidamente identificadas. Número 10. Nos últimos anos, um tipo de assalto conhecido como arrombamento com veículo ganhou popularidade entre os ladrões, principalmente pelo choque causado nas vítimas, que geralmente ficam tão atordoadas que não reagem. Envolve um grupo de ladrões que usam um veículo para arrombar as portas ou grandes janelas de uma loja. Antes de saltarem do veículo e pegarem tudo o que conseguem até decidirem fugir, o dono da loja geralmente não teve tempo de chamar a polícia e acaba ficando com sérios danos ao seu estabelecimento. Foi exatamente isso que aconteceu em Birmingham, Inglaterra, em fevereiro de 2022, em um caso que felizmente foi resolvido rapidamente graças às câmeras de segurança de alta qualidade instaladas na loja em questão. No dia 3 de março daquele ano, 5 homens decidiram assaltar a joalheria Danielle em Sparkbrook, Birmingham. Mas em vez de invadir a loja com as armas em punho, eles decidiram usar uma tática diferente. Isso deixou o dono da loja em estado de incredulidade. Antes do assalto, eles roubaram uma Toyota Hilux do Departamento de Manutenção de Rodovias para usá-la como veículo de fuga. Em seguida, eles foram até a joalheria com os rostos escondidos atrás de máscaras e se prepararam para a carnificina que estava prestes a acontecer. O motorista posicionou a traseira da caminhonete em direção à fachada da loja e às 12h22 deu ré em alta velocidade, fazendo com que a fachada desabasse completamente. Os funcionários dentro da loja ficaram atônitos, pois inicialmente acreditaram que alguém havia entrado acidentalmente com o veículo na loja. Mas a realidade da situação logo ficou clara. Quando 4 dos homens saíram da caminhonete e começaram a quebrar as vitrines da loja com martelos, pegando o máximo de joias que conseguiam. Um dos homens ficou de olho nos clientes e funcionários dentro da loja, intimidando-os com um machado para garantir que não chamassem a polícia ou tentassem fugir. Enquanto isso, o 5º homem que havia jogado a caminhonete contra a loja permaneceu no veículo, agindo como vigia. Todo o assalto levou apenas 1 minuto e 10 segundos para ser concluído antes que os ladrões voltassem para a van e fugissem com o que roubaram. Funcionários chocados chamaram a polícia, que correu até o local e encontrou uma cena de destruição. Foi determinado que 300 mil libras em joias haviam sido roubadas e começou a busca para identificar o culpado. O dono da loja tinha instalado um novo sistema de segurança com câmeras HD e os investigadores analisaram as imagens. No mesmo dia, um homem foi flagrado por câmeras no bairro das Joias, vendendo uma 1.500. A ficha de venda que ele preencheu foi recolhida e John Gurley, de 49 anos, foi identificado como o líder do grupo. Os demais homens foram identificados por imagens de câmeras de segurança da loja, locais próximos e vídeos de testemunhas. Eles foram identificados como Justin Boylan, de 51 anos, 44 anos, 26 anos e 38 anos. Eles admitiriam o roubo, além de terem roubado vários carros e usado o cartão de débito do dono da loja, pouco antes do assalto ser concluído. Todos foram acusados de conspiração para roubo e posse de uma arma ofensiva. Latif e Gurley foram condenados a 16 anos de prisão cada um, enquanto Leak e Boylan receberam sentenças de 14 anos. Zulfikar passará 12 anos atrás das grades, já que ele atuou apenas como motorista de fuga do grupo. Número 9. A família de Stephen Port mudou-se de Southend-on-Sea, Essex, para Dagenham, leste de Londres, quando ele tinha 1 ano, onde passou a maior parte da infância. Ele era uma criança tímida, frequentemente intimidada na escola e preferia ficar sozinho, quando adulto. Os vizinhos o consideravam estranho porque ele sempre brincava com brinquedos de criança. Ele queria ser artista, mas ao não conseguir pagar a mensalidade, decidiu virar chefe.
Seus primeiros relacionamentos com mulheres não duraram muito devido à sua natureza infantil, e eventualmente ele revelou que era homossexual. Em seus 30 anos, ele saiu da casa dos pais e alugou um apartamento em Barking, Londres. Ele trabalhou como chefe em um terminal de ônibus da Stagecoach e depois participou do famoso reality MasterChef. Ele gostava de ir à academia e geralmente escondia a calvície usando uma peruca loira. Porém, em meados dos seus 30 anos, a vida de Port tomou um rumo sinistro. Ele começou a conversar com homens em uma rede online, onde fingia ser muito mais bem-sucedido do que realmente era. E foi aqui que ele conheceu Anthony Walgate, de 23 anos, em junho de 2014, fingindo ser um homem interessado em seu serviço de acompanhante. Eles combinaram de se encontrar no apartamento de Walgate e lá Port tirou sua vida usando substâncias ilegais. Ele ligou anonimamente para a polícia no dia seguinte e quando a ambulância chegou, Walgate foi encontrado morto fora de seu apartamento, onde Port o deixou. Naquele momento, a polícia não sabia que enfrentava o início de uma onda de crimes de um assassino em série. Mas não demorou muito para que a verdadeira dimensão da situação se tornasse óbvia. Por mais de um ano, entre agosto e setembro de 2014 e 2015, Port tirou a vida de mais 3 homens, Gabriel Kovari, Daniel Whitworth e Jack Taylor. Mas após sua prisão, Port negou ter conhecido Taylor. Os investigadores tinham certeza de que ele era responsável pela morte de Taylor. Então eles começaram a vasculhar as imagens das câmeras de segurança da cidade, na esperança de encontrar provas de que os 2 homens estiveram juntos em algum momento. Logo, eles encontraram a pista que procuravam quando imagens dos 2 homens foram encontradas, mostrando Port e sua vítima caminhando juntos do lado de fora da estação Barking. Na noite anterior, Taylor foi encontrado morto no cemitério de uma igreja próxima. Outras imagens foram encontradas mostrando Port indo a pé até a estação. Depois disso, Taylor chega de táxi. A polícia também encontrou conversas entre os dois no aplicativo de namoro Grindr, onde combinaram de se encontrar naquela noite. Após matá-lo, Port bloqueou Taylor no Grindr e excluiu sua conta para tentar esconder seus rastros. Os dados foram facilmente coletados pelas autoridades após o ocorrido. Considerado culpado, ele foi condenado à prisão perpétua, com ordem de prisão vitalícia. Número 8. Em junho de 2021, Mi Chong, de 67 anos, também conhecida como Débora, morava em Wembley, Londres, Inglaterra, tendo se mudado da Malásia para lá na década de 1970. Ela se tornou amiga próxima de uma mulher chamada Gemma Mitchell, que era originalmente da Austrália e se mudou para o Reino Unido com a mãe após o divórcio dos pais. Em 2021, Débora foi diagnosticada com esquizofrenia e sua vida se tornou uma luta diária enquanto ela tentava lidar com sua saúde mental. Ela frequentava a igreja regularmente e um dia, enquanto participava de uma reunião de um grupo da igreja, ela e Gemma, que também era uma cristã devota, se conheceram. Gemma passou a agir como curandeira espiritual de Débora, visitando-a com frequência em seu apartamento. Na época morava no noroeste de Londres, em uma propriedade milionária. Mas a vida dela não era tão glamurosa quanto parecia por fora. A propriedade estava muito negligenciada e precisava urgentemente de restauração para recuperar seu antigo esplendor. Nem preciso dizer que isso custaria centenas de milhares de dólares que Gemma não tinha. Então, ela decidiu pedir ajuda à sua nova amiga. Ao ouvir o que precisava ser feito na casa, Débora concordou em investir 200 mil libras nas reformas da casa. E Gemma ficou encantada por finalmente poder restaurar sua casa e prometeu devolver o dinheiro emprestado assim que pudesse. Mais tarde, ela disse ter se sentido traída por Débora ao retirar de repente sua oferta. Débora decidiu que Gemma deveria vender a propriedade e então usar o dinheiro para comprar outra casa. Mas isso não era uma opção para Gemma, pois a casa estava no nome de sua família há várias gerações. E ela não conseguia se imaginar vendendo para um estranho. Na maioria dos casos, isso seria o fim do assunto, mas para Gemma não foi assim. Pouco tempo depois dessa interação, Débora desapareceu sem deixar rastros. Ela foi dada como desaparecida por um inquilino de seu quarto.
E quando Gemma foi questionada, ela afirmou que Deborah havia ficado deprimida e decidido tirar um ano de folga em algum lugar próximo ao oceano. Mas no dia 27 de junho de 2021, turistas encontraram os restos mortais de Deborah em Salcombe, Devon, a 320 quilômetros da casa dela. Foi determinado que um golpe na cabeça provavelmente tirou a vida dela, e Gemma afirmou não ter nada a ver com o crime. Ela foi presa. No entanto, depois que os extratos bancários de Deborah e um testamento falso, criado por Gemma, foram encontrados no apartamento dela, Gemma se nomeou como beneficiária de $700 mil. Então veio o golpe final na defesa de Gemma. Imagens de câmeras de segurança foram descobertas mostrando ela carregando uma grande mala azul para dentro da casa de Deborah. Foi determinado que naquele momento a mala tinha ferramentas que ela usaria para matar a amiga. Ela permaneceu na casa de Deborah pelas próximas 5 horas, depois das quais foi vista saindo com a mesma mala, que agora estava visivelmente mais pesada do que antes. Enquanto carregava outra bolsa, depois se descobriu que ela guardava os registros financeiros de Deborah. Gemma foi ao hospital naquela noite por um dedo quebrado. Contou aos médicos que prendeu o dedo acidentalmente em uma porta e ninguém suspeitou de nada. Ela então guardou a mala na casa por 15 dias, depois colocou-a no porta-malas do carro, dirigiu até Devon e deixou os restos mortais de Deborah para serem encontrados. Mais tarde, ela foi considerada culpada por tirar a vida de Deborah e condenada à prisão perpétua. E ela cumprirá um período mínimo de 34 anos antes de se tornar elegível para a liberdade condicional. Número 7. Dizem que muitos de nós cruzaremos com um serial killer em algum momento da vida, sem perceber seus crimes. Ninguém suspeitava que Stephen Sean John Griffiths, estudante de pós-graduação em criminologia, em 2010, havia cometido vários assassinatos enquanto vivia em Bradford, West Yorkshire, Inglaterra. Seus crimes começaram em 2009, quando Griffiths passou a procurar vítimas entre as trabalhadoras de rua em Bradford, armado com uma besta. Sua primeira vítima, Susan Rushworth, de 49 anos, foi dada como desaparecida em junho de 2009. Susan, infelizmente, havia se tornado dependente de uma substância ilegal e recorreu ao trabalho nas ruas para sustentar seu vício, mas fez um progresso real em sua recuperação antes de desaparecer. Testemunhas relataram tê-la visto descer de um ônibus na Thornton Road no dia 22 de junho e até hoje ela não foi localizada. Griffiths ficou na dele até o dia 26 de abril de 2010, quando Shelley Armitage, de 31 anos, desapareceu. Ela era trabalhadora de rua e lutava contra o vício em álcool e drogas durante a investigação de seu desaparecimento. Investigadores encontraram imagens de câmeras mostrando ela andando pela rua Rebecca por volta das 22 AH na noite do desaparecimento. Mas as autoridades não conseguiram rastrear seus movimentos após essa aparição. No dia 2 de junho, a polícia anunciou que havia encontrado um pequeno pedaço de restos humanos no rio Aire. Testes forenses confirmaram que era de Shelley. Mesmo assim, a polícia não suspeitava de Griffiths, e um mês após o sumiço de Shelley, ele atacou de novo. Outra trabalhadora de rua, Suzanne Blamiers, de 36 anos, estava trabalhando em Allerton no dia 21 de maio daquele ano, quando desapareceu inexplicavelmente. Depois revelaram que Suzanne queria ser enfermeira. Em certo momento, a vida dela mudou e ela passou a usar substâncias ilegais, pagando com o dinheiro do trabalho nas ruas. 4 dias depois, parte dos restos dela foram encontrados no rio Aire, onde Shelley havia sido encontrada. Por fim, a polícia anunciou que lidava provavelmente com um serial killer ativo em Bradford, mas nenhum suspeito havia sido identificado até então. Mas o anonimato de Griffith acabou quando um segurança do prédio onde ele morava chegou para trabalhar no dia seguinte ao achado de Susan na água. Ele começou suas tarefas normalmente e começou a revisar as imagens das câmeras de segurança do prédio da noite anterior. E o que ele viu o deixou em estado de choque. Mostrava Griffith perseguindo Susan por um corredor do prédio enquanto brandia uma besta, antes que ela pudesse sair do edifício. Ele atirou nela e acertou o alvo,
tirando sua vida no processo. A polícia foi informada e Griffith foi preso. Algumas das ferramentas usadas durante o ataque foram encontradas no rio, no dia seguinte. Ele se declarou culpado por tirar a vida de todas as suas vítimas e foi condenado à prisão perpétua. Número 6. Em 1994, Kazimierz Sucharski, de 38 anos, que também era conhecido por seus amigos e familiares como Butch Casey, era dono de uma boate de sucesso chamada Casey's Nickelodeon, em Miramar, Flórida. Ele possuía uma casa na East Shore Road, em Miramar, e já era bem conhecido na região. Em 6 de junho daquele ano, ele havia acabado de fechar o clube após uma noite especialmente longa. E ele voltou para casa junto com 2 mulheres, Sharon Anderson e Marie Rogers, que ele havia conhecido no clube. O ocorrido virou sensação na mídia, pois um crime hediondo na casa de Casey foi registrado pelo sistema de segurança. Ele instalou uma câmera para gravar a sala de estar e, inicialmente, tudo parecia normal. Casey e as 2 mulheres estavam sentados à mesa de jantar, conversando e tomando champanhe, sem imaginar que a noite teria um desfecho fatal. O horário exato não está disponível, mas acredita-se que os agressores, 2 homens, entraram na casa sem serem convidados entre 4 e 5 da manhã. Nenhum dos rostos dos homens estava visível, pois eles os cobriram com itens de roupa, como óculos escuros e bonés. Mas ficou imediatamente claro que eles estavam armados e tinham intenções nefastas. Eles localizaram imediatamente as 3 pessoas na casa e começaram a agredi-las. Casey foi atingido primeiro, levando Sharon a tentar fugir. Porém, um homem com o rosto coberto a alcançou e trouxe de volta à sala de jantar. Marie, por outro lado, ficou paralisada pela invasão repentina. Um dos homens a empurrou para o chão, onde Casey estava sendo espancado com uma arma de fogo. Os tornozelos de Sharon foram amarrados e ela foi forçada a se juntar aos outros no chão. Durante esse tempo, Casey continuava sendo agredido e as 2 mulheres provavelmente temeram pela vida dele. A agressão durou excruciantes 25 minutos antes que as 3 vítimas fossem forçadas a ir para a cozinha, onde tiveram suas vidas tiradas com armas de fogo. Casey já havia sofrido ferimentos horríveis antes de ter sua vida tirada, então presumiu-se que o ataque tinha uma motivação pessoal. Após cometerem o crime, os 2 homens se levantaram, esconderam as armas e saíram calmamente pela porta da frente, como se nada tivesse ocorrido. Mas antes de fazer isso, o homem com a camisa cobrindo o rosto tirou o disfarce e, sem saber, foi flagrado pela câmera de segurança de Casey. Os agressores foram até o carro de Casey, usado para fugir. Curiosamente, a camisa usada por um deles para cobrir o rosto ficou na calçada. Ao analisarem a cena do crime no dia seguinte, os investigadores não acreditaram na sorte. Ao analisar as imagens, mostrar o rosto deu aos investigadores sua única pista. Se isso não tivesse ocorrido, talvez os agressores nunca fossem pegos. Mas com essa prova clara e conclusiva em mãos, Pablo Ebar e Seth Pinalver foram localizados e presos após um longo julgamento. Ambos foram considerados culpados e condenados à prisão perpétua, mas Pinalver foi julgado novamente em dezembro de 2012 e absolvido. Número 5. As imagens das câmeras de segurança usadas para condenar Luiz Felipe Menvaler pelo homicídio de sua esposa em 2018 são extremamente difíceis de assistir. Fica claro que Tatiane Spitzner fez tudo o que pôde para se defender dele, mas no final foi uma batalha perdida que lhe custou a vida. As imagens começam do lado de fora do apartamento do casal, no sul do Brasil, no dia 22 de julho daquele ano, após eles chegarem ao prédio. No carro de Manviller, fica claro que Manviller já havia começado a agredir Tatiane, pois é possível vê-lo fazendo isso pelo para-brisa do carro. As imagens então cortam para o interior da garagem coberta do prédio. Manviller parou o carro e deixou o motor ligado antes de sair e ordenar que sua esposa fizesse o mesmo, mas ela se recusa por medo de ser agredida novamente. Ele alcança o interior do veículo, agarra e a força a sair contra a vontade dela, e em seguida a empurra contra o carro, claramente ainda muito irritado, e continua a ameaçá-la.
Mas ela, de alguma forma, consegue escapar das mãos dele e corre em busca de segurança. Mas isso foi em vão, pois Manvillers é visto correndo atrás dela pelo estacionamento. Ela consegue entrar em um elevador, mas a porta não se fecha antes que Manvillers entre também. As imagens da câmera de segurança mostram Manvillers empurrando-a para um canto com raiva visível no rosto. Quando as portas se abrem em outro andar, Tatiane tenta sair correndo, mas é rapidamente agarrada pelo marido e forçada a voltar. É preciso dizer que os esforços de Manvillers não foram facilitados, já que sua vítima lutou bravamente, com Tatiane sendo empurrada para um canto mais uma vez. As portas do elevador se fecham e ela fica presa pela segunda vez. Ela aperta vários botões do elevador, mas sem sucesso, enquanto Manvillers observa com os punhos cerrados. Quando o elevador finalmente chega ao andar deles, ela se recusa a sair quando as portas se abrem, agarrando-se às laterais. Ele empurra as mãos dela para o lado e a força a sair, apesar de seus esforços desesperados. 20 minutos depois, Manvillers é visto entrando novamente no veículo a partir do térreo, carregando Tatiane, que nesse momento já não está mais viva. Ele também é visto limpando o que se acreditava ser material biológico das paredes do elevador. Foi determinado que ele tirou a vida dela por estrangulamento, depois disso jogou o corpo dela da sacada do quarto andar. Depois, ele levou o corpo dela de volta ao apartamento pelo elevador. Moradores chamaram a polícia após ouvirem os gritos de Tatiane e relataram ter visto Manvillers levando seu corpo ao elevador. A última gravação do incidente mostra ele entrando novamente no carro e fugindo. Mais tarde, ele admitiu que a discussão foi motivada pelo seu ciúme e o fato de que ela estava prestes a pedir o divórcio, já que o casamento do casal era conturbado. No entanto, suas alegações foram rapidamente descartadas quando uma autópsia revelou que Tatiane já estava morta quando foi jogada da varanda. Ele foi condenado a 31 anos e 9 meses de prisão. Número 4. Nos dias de hoje, é praticamente impossível ir a qualquer lugar, especialmente em uma cidade, sem ser flagrado por câmeras de segurança. Um fato que aparentemente não passou pela cabeça de Jesse Campman, de 29 anos, quando ele decidiu tirar a vida de sua acompanhante, Grace Mallin, de 22 anos, em 2018. Na época, Grace visitava Auckland, Nova Zelândia, vinda de Wickford, Essex, Inglaterra. Ela havia se formado recentemente na Universidade de Lincoln e decidiu tirar um ano sabático, durante o qual fez algumas viagens. Ela já tinha passado 6 semanas na América do Sul, depois viajou para Auckland, onde planejava ficar por 2 semanas. Ela chegou lá no dia 30 de novembro e no dia 1º de dezembro foi capturada por câmeras de segurança na companhia de Kempson, enquanto caminhavam pela Queen Street. No dia seguinte, era o aniversário de Grace e, como era de se esperar, ela recebeu muitas felicitações de amigos e familiares em casa. Como ela não respondeu às mensagens, eles se preocuparam, especialmente quando seus pais seguiram sem contato. Após 3 dias, entraram em contato com a polícia de Auckland e iniciaram uma investigação. Ao verificarem o hotel onde ela estava hospedada, descobriram que não voltou naquela noite, o que chamou a atenção dos investigadores. No dia 8 de dezembro, foi anunciado que a polícia havia mudado o status do caso de Grace de desaparecimento para investigação de homicídio. O corpo dela foi encontrado próximo a Scenic Drive no dia seguinte. Foi determinado que ela foi imobilizada antes de ser asfixiada, e foi observado que ela tinha vários hematomas pelo corpo. Investigadores analisaram imagens de câmeras em várias áreas da cidade e criaram uma linha do tempo dos eventos daquela noite. As imagens mostraram Grace e Kinson se encontrando pela primeira vez na Sky Tower, Victoria Street, após conversarem no Tinder a partir da torre. Eles foram vistos em vários bares da cidade e no Bluestone Room se beijando, além de outras áreas. Mas a última vez que Grace foi vista foi quando os dois saíram de um elevador no City Life Hotel, onde Kinson tinha um apartamento no 3º andar. No dia seguinte, que seria o aniversário de Grace, Kinson foi visto entrando em um depósito onde comprou uma mala grande. Depois, ele foi ao supermercado comprar produtos de limpeza.
Inacreditavelmente, ele ainda foi flagrado por câmeras encontrando outro encontro do Epps antes de voltar ao apartamento naquela noite. As câmeras de segurança registraram ele levando 2 malas para fora do prédio com um carrinho de bagagem e colocando-as em um carro alugado. No dia 3 de dezembro, ele foi visto comprando uma pá em uma loja de ferragens. E no dia 5, foi flagrado por câmeras em um lava-rápido, limpando aquele carro alugado. Depois disso, ele foi visto descartando os pertences pessoais de Grace em uma lixeira no Albert Park. Graças a todas essas imagens, não havia dúvida de que Kinson era culpado pela morte de Grace, apesar de alegar que foi acidental. Ele foi preso e levado a julgamento, após o qual foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 17 anos. Número 3. Em 2017, a polícia de Las Vegas se deparou com um mistério que parecia muito difícil de resolver. Quando alguém começou a atacar e tirar a vida de homens sem teto que viviam na cidade por motivos que, na época, eram desconhecidos. A primeira vítima foi Daniel Aldap, de 46 anos, que era originalmente de Chicago. No início da vida, ele trabalhou para uma estação de rádio em uma loja da Home Depot, mas ele acabou enfrentando dificuldades financeiras e decidiu se mudar para Las Vegas. Por um tempo, ele morou em um abrigo para pessoas em situação de rua, na cidade, mas acabou vivendo nas ruas, com seu local habitual para dormir. Estando perto do cruzamento da City Parkway com a Grand Central Parkway, ele dividia esse local com várias outras pessoas que acordariam em uma manhã fria de julho daquele ano. Para encontrar Daniel falecido, a polícia foi chamada e determinou que ele havia sido atacado com um objeto pesado enquanto dormia. Isso foi confirmado por um legista, que constatou que Daniel havia sofrido vários golpes fortes na cabeça. Todos que estavam presentes na área naquela noite foram interrogados, mas ninguém viu ou ouviu o agressor de Daniel ou o crime sendo cometido. Inicialmente, sugeriram que ele discutiu com alguém da mesma área, mas não acharam provas disso. E, infelizmente, como costuma acontecer em investigações envolvendo pessoas em situação de rua, o caso de Daniel foi deixado de lado. Eles voltariam à mesma área um mês depois, quando David Dunn foi encontrado morto do outro lado da rua onde Daniel foi atacado. A cena do crime era notavelmente semelhante à primeira, e finalmente a polícia percebeu que a mesma pessoa havia cometido ambos os homicídios. David era conhecido na região por tentar ajudar várias pessoas em situação de rua, mesmo sem dinheiro ou meios de se sustentar. O capitão Andrew Walsh, do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, se interessou pelo caso, pois acreditava que um serial killer era responsável pelos 2 crimes. Mas nenhuma filmagem de vigilância foi encontrada e nenhuma testemunha apareceu para fornecer pistas. Então ele sabia que precisava ser criativo. Para identificar o agressor, a maneira mais eficiente de encontrar o culpado seria conseguir imagens de vigilância dele. Então, Walsh elaborou um plano elaborado. Ele disfarçou um manequim de RCP como uma pessoa em situação de rua e o colocou na mesma área onde Daniel e David foram atacados. A área não tinha câmeras de CFTV, então ele e seus colegas investigadores colocaram câmeras no local, junto com policiais que ficaram de olho na isca, por 3 semanas. Parecia que era um exercício de futilidade, mas no dia 22 de fevereiro daquele ano, a estratégia deu resultado. Naquela noite, um homem foi visto andando de um lado para o outro na área e os policiais notaram que ele parecia muito nervoso. Isso continuou por mais de 10 minutos antes que ele decidisse agir. O homem se aproximou do manequim e tirou um martelo de uma sacola da Little Caesars Pizza, usando-o para atacar o boneco. Acreditando que estava tirando a vida de mais uma vítima, ele então se virou calmamente e foi embora. Mas o ato foi testemunhado por vários policiais que rapidamente avançaram e o prenderam. Ele foi acusado de tentativa de homicídio pelo ataque ao manequim e um juiz o condenou a 8 a 20 anos de prisão. Número 2. Depois que Sabina Rose O'Donnell, de 20 anos, foi encontrada morta em um terreno baldio na Filadélfia em junho de 2016, imagens de vigilância ajudaram um membro do público a identificar o agressor que já cumpre pena na prisão.
O homem em questão foi visto nas imagens andando de bicicleta no bairro Northern Liberties, na Filadélfia, especificamente no quarteirão 1200 da North Quarta Street. No início, ele parecia apenas andar de bicicleta em círculos, mas depois foi visto cruzando o caminho de Sabina. Depois, descobriram que ela ia de bicicleta para a casa do padrasto no mesmo bairro e foi vista por um ciclista por volta das 2h30 daquela manhã. Na manhã seguinte, uma vizinha do padrasto fez uma descoberta chocante enquanto passeava com seu cachorro por volta das 9h30 do dia 3 de junho. Quando ela notou algo estranho em um terreno baldio no quarteirão 1200 da North Oriana Street, decidiu investigar e acabou encontrando os restos mortais de Sabina. Em seguida, ela chamou a polícia. A autópsia mostrou que ela foi espancada, agredida e estrangulada com sua própria roupa antes do agressor fugir, deixando o corpo para ser encontrado na manhã seguinte. Investigadores analisaram as imagens das câmeras de segurança e rapidamente identificaram o ciclista como único suspeito. Ele foi visto seguindo Sabina após ela passar de bicicleta. As imagens foram divulgadas ao público com um apelo por informações sobre sua identidade. 3 semanas após o ataque, um membro do público entrou em contato com a polícia para informar que reconheceu o homem nas imagens como Dante Johnson, de 18 anos, que morava na região. Ele afirmou ter notado a bicicleta de Sabina quando ela passou e decidiu roubá-la dela. Ele confirmaria mais tarde que quando tentou roubar a bicicleta de Sabina, que ela havia pegado emprestada de uma amiga, ela começou a gritar e a reagir, e então ele a atacou. Depois que ele foi identificado, a mãe de Johnson entrou em contato com a polícia e o obrigou a se entregar. Ele foi considerado culpado por tirar a vida de Sabina e condenado à prisão perpétua, com pena de 40 a 80 anos, acrescentado. Número 1. Antes, Ellie Tran, de 35 anos, perdeu a vida nas mãos de seu ex-namorado, Joseph Merlino, terceiro de 30 anos. Ela disse a amigos e família que teve medo dele e por isso terminou o relacionamento. Na época, namoravam há cerca de 3 anos e tinham uma filha. Ela e a família mudaram-se do Vietnã para os Estados Unidos 10 anos antes, e ela se estabeleceu na Carolina do Norte, onde conheceu e se casou com um vietnamita americano. O casamento não durou muito, porém, e Ellie decidiu pedir o divórcio. Ela decidiu recomeçar em outro lugar e se mudou para a Virgínia, onde conseguiu um emprego como manicure. Ela morava em uma casa junto com seus pais e sua filha, e segundo algumas fontes, Ellie era a única provedora da família. Ela tinha acabado de comemorar seu 35º aniversário e seus pais revelaram que ela não quis presentes nem bolo para comemorar. Como precisavam economizar ao máximo para sobreviver, em certo momento ela conheceu Merlino e começaram a namorar. No início, ela parecia feliz, mas isso mudou quando Merlino revelou sua verdadeira natureza. Depois que a filha deles nasceu, ele começou a abusar de Ellie, e ela decidiu terminar o relacionamento, o que não agradou Merlino. Ela foi forçada a pedir ordem de proteção quando ele começou a persegui-la. Ficou claro que ele não conseguia aceitar o fim do relacionamento e achava impossível seguir em frente com a própria vida. Isso é algo comum entre cônjuges e parceiros abusivos. A ordem de proteção foi concedida em julho de 2016, mas em setembro de 2016, ela retirou a ordem por motivos desconhecidos. Em dezembro, ela iniciava o turno no salão de unhas, quando foi abordada por alguém que pensou ser uma mulher. Quando se aproximou, percebeu que era um homem com roupas femininas. E antes que ela pudesse reagir, o homem tirou uma garrafa debaixo da roupa e jogou um líquido desconhecido nela. A polícia não percebeu que ela foi atacada por Merlino, mas o incidente seria usado depois como prova de que ele a perseguia após o fim do relacionamento. Então, em 14 de fevereiro de 2007, Merlino colocaria em prática seu segundo plano, que resultou na morte de Ellie. Câmeras de segurança externas registraram Ellie chegando em casa do salão em seu carro. E assim que ela saiu do veículo, Merlino se aproximou dela com algo escondido em uma das mãos. Ele então fez contato rapidamente com ela antes de fugir e apenas 15 minutos depois, Ellie perdeu a consciência. Ela teria morte cerebral declarada à noite e faleceria na manhã seguinte.
Investigadores analisaram as imagens e concluíram que Merlino injetou nela uma substância depois identificada como cianeto. A princípio, Ellie pensou que ele a havia atacado com uma arma de fogo, mas a verdadeira arma foi posteriormente identificada como esta seringa. Após Merlino ser detido, seu apartamento foi revistado e seu computador revelou buscas por frases como: quanta quantidade de cianeto é necessária para matar alguém? E onde comprar seringas? Merlino fez uma greve de fome durante o julgamento. Mas isso não adiantou muito, pois ele ainda foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, mesmo continuando a afirmar sua inocência. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns, vejo vocês no próximo vídeo.